programa de computador, tem a entrada de x, o programa de computador faz alguma coisa com esse x e devolve um y. Podemos dar o nome ao programa de computador de f. Dessa forma, a função f, o programa de computador, associa uma única saída y a cada entrada de x, né? Então, entra x e sai um único y. Essa é a característica de uma função. Isso sugere a definição seguinte. Uma função f é uma regra que associa uma única saída a cada entrada. Se a entrada for denotada por x, então a saída é denotada por f de x, leia-se f de x. Variável dependente e independente. Para uma dada entrada x, a saída de uma função f é denotada valor de f em x ou em margem de x por f. Muitas vezes denotamos a saída de uma função por uma letra, digamos y, e escrevemos y é igual a f de x, ou seja, escrever y e f de x é a mesma coisa. Y igual a f de x, essa equação expressa y como uma função de x, né? Então, y vai ser uma função de x, uma função que vai pegar o x e transformar no y. A variável x é denominada variável independente, ou argumento de f. Por quê? Veja bem, o x não depende de ninguém. O x eu dou o valor para o x e depois esse x vai ser processado, aí o y que vai depender do x. Por isso que x é a variável independente ou argumento de f. A variável y é denominada variável dependente de f. Por que ela é dependente? Porque para eu saber o valor de y, eu primeiro tenho que saber o valor de x. X é independente e y é dependente. A tabela 1.1.2 descreve a relação funcional y igual a f de x em que f de 0 é igual a 3. O que significa dizer que f de 0 é igual a 3? F associa y igual a 3 a x igual a 0, ou seja, quando o meu x é 0, meu y é 3. Isso que significa f de 0 igual a 3. O que é f de 1 igual a 4? Quando o meu x é igual a 1, meu y é 4. Tá? Escrever f de x e y é a mesma coisa. O que significa f de 2 igual a menos 1? Quando meu x é 2, meu y é menos 1. E por último, quando o meu x é 3, meu y é 6. Funções definidas por partes. Exemplo, esboce o gráfico da função definida por partes pela fórmula. F de x, lembrando, escrever f de x é a mesma coisa que escrever y. Então, f de x é igual a 0 quando x é menor ou igual a menos 1. Ou f de x é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, quando x é maior que menos 1 e menor que 1. E f de x é igual a x quando x é maior ou igual a 1. Lembrando que você poderia muito bem escrever y aqui, y é igual a 0, y é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, y é igual a x, tanto faz escrever f de x ou y, tá, pessoal? São sinônimos. Então, vamos lá. A fórmula para f ela muda nos pontos x igual a menos 1 e x igual a 1, concordam? Até x igual a menos 1, minha função vale 0. Tá? Aí de menos 1 a 1, minha função vale raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. A partir de 1, minha função vale x. Esses pontos são denominados pontos de mudança para a fórmula. Para a função f deste exemplo, o gráfico é o segmento de reta horizontal, y igual a 0, sobre o intervalo de menos infinito a menos 1. Olha aqui, para x menor ou igual a menos 1. Então, se x é menor ou igual a menos 1, aonde que começa esse x? Lá no menos infinito. Né? De menos infinito até menos 1. Quando o meu x vale de menos infinito até menos 1, qual é o valor do meu y? 0. Então, está aqui. Tá vendo? Lembrando, eixo x, eixo y. Então, para qualquer valor de x menor que ou igual a menos 1, qual é o valor do y? É 0. Então, ele chega até aqui. Agora, para a função f deste exemplo, o gráfico é um semicírculo, né? Y igual ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado, sobre o intervalo menos 1 e menos 1. Né? Aqui, lembrando, isso é símbolo de intervalo aberto. Né?
parênteses na matemática simples de intervalo aberto. Veja bem, ó, o que acontece quando x é maior que menos 1 e menor que menos 1? Por que esse intervalo é aberto? Porque ele é maior. Se fosse aqui o intervalo é fechado, porque é menor e igual. Se aqui fosse maior igual, menor igual, seria intervalo fechado, né? Fazendo uma pequena revisãozinha para vocês. Mas como é só maior e menor, então é intervalo aberto. Então, para x maior que menos 1 e menor que 1, o meu y vale raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Só que, você já deve estar sabendo, né, que a equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Aqui escrever f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é a mesma coisa que escrever y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Elevo membro a membro ao quadrado, o que vai ficar? Y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Passando menos x ao quadrado para o primeiro membro, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, que é a circunferência no centro, com centro na origem, raio 1. Né? Aqui é o raio. E só como o intervalo de x é de menos 1 a 1, o que acontece? Vai pegar aqui de menos 1 a 1. Então, vai pegar só a semicircunferência. Na verdade, não é por isso. Na verdade, é porque tem a raiz quadrada. Então, ele quer o quê? Ele está falando que o y, ele só quer y positivo. Y positivo nós temos para cá, então é a semicircunferência de raio 1. Correto? Por que pegou só a semicircunferência? Por que não pegou a circunferência inteira? Porque a função original é y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Nós elevamos ao quadrado para entender melhor qual é o gráfico da função. Aí nós vimos que é a circunferência. Como ele quer o y positivo, por que eu sei que é o y positivo? Porque ele tirou a raiz quadrada. Então, só pode ser a semicircunferência aqui com o y positivo. Para a função f desse exemplo, o gráfico é um segmento da reta y igual a x sobre intervalo, aqui intervalo fechado, né? Por que aqui intervalo fechado? Porque ele é maior ou igual a 1. E intervalo aberto de mais infinito, porque o infinito não tem como colocar intervalo fechado no infinito. O infinito sempre é intervalo aberto, porque ninguém sabe onde termina infinito, né? Então, olha aqui. Então, para x maior ou igual a 1, cadê? X igual a 1. Qual é a função? Y igual a x. Então, para x igual a 1, y é 1. Para x igual a 2, y é 2. Lembrando, é uma função linear, então é uma reta. Pronto. Aí está feito o gráfico da função nossa definida por partes. Exercício 1. Analise o gráfico abaixo e responda. Qual é o domínio de f? Qual é a imagem de f? Qual é o f de menos 3? Qual é o f de meio? Encontre as soluções de f de x igual a menos 3 meios. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro, ele está perguntando qual é o domínio de f. Domínios são os valores de x. Né? Então, essa minha função aqui, ó, onde tem valor de x nessa função? Veja bem, ela para aqui. Essa bolinha cheia, né, essa bolinha pintada cheia, significa que ela para aqui. Tá? Não tem mais gráfico para cá. Então, qual é o maior valor de x? É 3. E qual é o menor valor de x? O gráfico, quando não tem bolinha, quer dizer que o gráfico continua infinitamente para cá. Então, ele vai infinitamente para cá, então ele vai infinitamente para menos infinito. Então, aonde começa o meu valor de x? Lá em menos infinito. Então, o domínio da minha função vai ser de menos infinito até 3. Intervalo aberto de menos infinito a intervalo de 3. Aqui. Então, o domínio da função é de menos infinito a 3. Por que é fechado? Porque tem bolinha fechada. Ele perguntou qual que é a imagem da função. Perguntar qual é a imagem da função é a mesma coisa que perguntar quais são os valores de y que participam dessa função. Olha, meu gráfico, aonde tem valor de y? Tem aqui, ó, tem y, tem y, tem y, tem y. Tem aqui no 3, tem algum gráfico aqui? Não tem. Né? Se eu traçar uma paralela ao eixo x, passando por y, vai pegar alguma parte do gráfico? Não vai. Onde que vai pegar? Aqui. Então, o valor de y qual que é? De menos 2 a 2, ou seja, intervalo fechado de menos 2 é intervalo fechado de 2. Então, a imagem vai de menos 2 a 2, assim temos que a imagem de f é de intervalo fechado de menos 2 a 2. Para quais... Vamos ver qual a pergunta primeiro, da letra C.
f de menos 3, né? Ele quer saber f de menos 3. Menos 3 está onde? Está aqui. Veja bem, a gente pode ver que esse gráfico aqui, daqui para cá, esse gráfico ele é paralelo ao eixo x. Ou seja, independente do valor de x, qual é o valor de y aqui? Sempre vai ser menos 1. Então, menos 3 está aqui, então f de menos 3 é menos 1. Né? Aqui, ó, para quaisquer valores de x menor ou igual a menos 2, concorda? A imagem sempre será menos 1. Então, assim, nós temos que a imagem, né, f de menos 3, é igual a menos 1. F de menos 3 e a imagem de menos 3 é a mesma coisa, tá, pessoal? Agora, D, vamos ver qual é a pergunta da D. F de meio, né? Ele está perguntando qual é o f de meio, qual é a imagem de meio, né? Veja bem, x igual a meio, porque ele quer f de meio, que é o valor de... Está perguntando, para x igual a meio, quanto vale y? Meio está aqui, né? 1 sobre 2, 0,5 está aqui. X igual a meio pertence ao intervalo fechado de menos 1 a 1. Nesse intervalo nós temos que, olha, dá até para fazer visual, mas para a gente não errar, vamos achar a equaçãozinha. Isso aqui é fácil, né? Uma reta, uma função linear, dá para achar facinho a equação dessa função linear. Então nós sabemos que f de 0 é 0, por que eu sei que f de 0 é 0? Está aqui, ó. Passa pela origem. Então, quando x vale 0, meu y vale 0. E sabemos que f de 1 é igual a 2. Dá para ver, ó, f de 1, quando meu x vale 1, meu y vale 2. Então, eu tenho que f de 1 é igual a 2. Como o gráfico é uma função linear, nós temos, né, que para qualquer gráfico de função linear, qualquer gráfico linear, a função é y igual a x mais b. Como nós temos os pares 0, 0 e 1, 2, né? Lembrando aqui x, y, então 0, 0 e 1, 2. Então nós podemos falar aqui, olha, usando essa equação, né? Aqui 0 é igual a a que multiplica 0 mais b. Agora aqui, função x, y, 2, né? 2 é igual a que multiplica 1 mais b. A vezes 0 é 0, né? Então nós temos que b é igual a 0, já achamos o valor de b. E aqui nós temos que, aqui vai ficar 2 igual a a mais b, como b é igual a 0, nós temos que a é igual a 2, né? b é 0, a é igual a 2. Então nós achamos que y é igual a 2x, né? Mais 0 eu não preciso colocar, 2x. Então, y é igual a 2x, que é a mesma coisa que escrever que f de x é igual a 2x. Agora podemos calcular f de meio, né? Só colocar meio aqui, então fica 2 vezes meio, 2 vezes meio, simplifica 2 com 2, 1. Pronto, o resultado é 1. Então, f de meio é 1. Letra E, o que ele está perguntando na letra E? Cadê a letra E? Encontre as soluções de f de x igual a menos 3 meios. Então, vamos lá, letra E. Escrever f de x igual a menos 3,5 é a mesma coisa que escrever que y é igual a menos 3,5. Né? Como y é igual a menos 3,5, a imagem de y é igual a 2x, correto? Porque, ó, menos 3,5, vamos pegar y menos 3,5. 3 dividido por 2, 1,5. Então, y é mais ou menos, está aqui, ó, menos 1,5. Qual função que é? É a função linear que a gente acabou de encontrar a equação dela no item BD, o item atrás, né? Então, nós vamos escrever essa equação. Então, nós sabemos que para y igual a menos 3 meios, nós vamos usar a função y igual a 2x. Então, nós temos que y igual a 2x, isso implica que ele quer saber qual é o valor de x quando y é igual a menos 3 meios. Então, nós colocamos que menos 3 meios igual a 2x. Então, x é igual a menos 3 quartos. Né? Basta passar esse 2 que está multiplicando e dividindo, fica menos 3 quartos. Pronto, encontramos o resultado. E aqui nós terminamos nossa primeira aula.